Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos à minha oficina. Televisor Sony 40 polegadas, funcionando normalmente e ao inserir imagem, o aparelho desliga. Se liga no vídeo, pois esse é o assunto de hoje. Como o problema só aparece quando inserimos imagem, então vamos efetuar um teste. O aparelho já está ligado. Eu vou colocar uma imagem. E não deu tempo nem de dar uma jogadinha. O aparelho já apresentou o problema. Eu achei que eu ia me divertir no início do vídeo, mas vou ter que esperar. Bom, eu confesso que eu nunca abri nenhum aparelho Sony aqui na minha assistência. Esse é o primeiro, mas eu sei que essa parte aqui é a que sai. Bom, após ter ligado os cabos aqui para começar a efetuar uns testes de tensão na placa, eu suspendi o aparelho e coloquei aqui os estabilizadores, já que eu ainda não consertei, já arrumei uma outra utilidade para que eu possa visualizar a tela. Nesse momento o aparelho está ligado, eu ainda não inseri um sinal de imagem e eu vou começar as aferições de tensão na placa. Eu vou começar a efetuar as aferições na placa principal. E para isso eu vou colocar o multímetro na escala de 20 volts DC, já que esse aparelho é alimentado por uma fonte externa de 19 volts e meio. Vou colocar a ponteira preta aqui na carcaça do aparelho. O aparelho não está ligado, somente a fonte. Vou colocar a ponteira vermelha no pino do jack de entrada de alimentação. Temos aqui 19 volts e meio. Eu vou ligar o aparelho televisor. Liguei o aparelho televisor. E ao mesmo tempo já temos entrada de sinal. Temos um consumo mínimo. A fonte de alimentação caiu para 19,2. O aparelho está ligado com imagem. Agora vamos fazer a aferição em outros pontos importantes do aparelho. O primeiro ponto é um ponto de 3,3 volts em JL 6003. Exatamente aqui temos que ter 3,3 e a tensão está correta. E agora o segundo ponto é o JL 6000. Temos que ter 1,2 volts. Também está correto. E o próximo ponto é o JL 6002. Temos que ter 1,5 volt. Também confere. E o último ponto é um ponto de 5 volts, aqui próximo à saída USB. Temos 5 volts, então temos todas as tensões corretas. Então constatamos que todas as alimentações estão corretas. Então por que o aparelho apresenta problema e desliga quando inserido imagem? E isso só ocorre de vez em quando. Como podemos ver, o aparelho está funcionando, a imagem está fluindo perfeitamente e o aparelho até agora não desligou. Porém, a dica mais importante quem dá é o próprio aparelho. Essa placa principal pode se autodiagnosticar, ajudando assim o técnico. Então vamos simular alguns defeitos para que você possa entender um pouco mais sobre esse aparelho. Nesse momento o aparelho encontra-se com a sua fonte de alimentação desligada.
nós vamos simular alguns defeitos para que vocês possam entender um pouco mais sobre o diagnóstico desse aparelho. Eu vou ligar a fonte de alimentação do aparelho. Nesse momento o LED encontra-se desligado. Eu vou ligar a fonte. E o LED ficou vermelho e agora o aparelho está em estado de espera. Eu vou simular um defeito que poderia ocorrer no aparelho. Vou deixar ausente as barras de LED. Eu vou ligar o aparelho televisor e ele fará 3 tentativas de inicialização do sistema. Não obtendo sucesso, ele fará o diagnóstico do problema. Vou ligar o aparelho televisor. LED verde, primeira tentativa. Segunda tentativa. Terceira tentativa. Como não obteve sucesso em nenhuma das tentativas, o aparelho desligou. Podemos observar através do LED que ele se encontra piscando em sequência e depois ele tem um intervalo. Depois desse intervalo, faremos a contagem do número de piscadas para que possamos obter o diagnóstico do aparelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 piscadas e esse é o diagnóstico para problemas com as barras de LEDs. Eu vou desligar a fonte do aparelho para que ele possa descarregar e parar de dar o diagnóstico. Desliguei a fonte. E agora a fonte descarregou por completo. Eu vou ligar novamente o cabo das barras de LEDs. Vou ligar a fonte de alimentação. Liguei a fonte. O LED já se encontra vermelho novamente. O aparelho televisor se encontra em estado de espera. Eu vou ligar o aparelho televisor. Observe que o LED standby passou para verde. Vamos aguardar iniciar. E o aparelho voltou a funcionar. Agora, nesse momento, ele apresentou um problema. Vamos aguardar para o diagnóstico automático da placa. Após 3 tentativas, o aparelho desligou. O cabo de alimentação das barras de LEDs se encontra conectados. Vamos observar quantas piscadas o aparelho vai apresentar para que possamos identificar o diagnóstico. Vamos aguardar o intervalo. Um, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos o diagnóstico que o problema está na barra de LED. E apesar das barras de LEDs estarem acendendo, isso não significa que estão em perfeito funcionamento. Para isso, vamos efetuar a aferição das barras de LED. Como eu disse anteriormente, eu nunca tinha aberto um aparelho Sony Bravia. Aparelhos da Sony, né, de plasma e LED.
E essa é a primeira vez. Eu não sei se todos são assim. Essa carcaça é uma carcaça de plástico. Ela não tem moldura de ferro, mas ela tem essas borrachinhas aqui que eu achei bem interessante. Elas separam o display da backlight. E olha só que bacana. É bem interessante, ela tem nas esquinas e tem aqui no meio. Eu vou ter que desmontar o display para chegar na backlight. Então, após retirar o display, eu vou mostrar como é que isso aqui é direitinho. Olha só o que eu falei. É muito interessante, mas ainda assim muito frágil. Um aparelho que qualquer pancada pode danificar o display. Vou colocar aqui essas pecinhas. Temos um difusor solto. Não que isso aqui influencia, tá, gente? Esse aqui solto, a única coisa que vai acontecer é o brilho não expandir. O brilho vai ficar com um foco direcional à tela e você vai enxergar como se fosse uma bolinha. Eu vou colocar isso aqui depois no lugar, mas antes vamos começar as aferições das barras de LEDs. Outro difusor solto. Está soltando muito fácil, gente, isso aqui. Esse aparelho deve ser bem antigo. Aparentemente nunca foi aberto em uma assistência. Foi aberto pelo cliente, fui informado, pois ele tentou ver se tinha algo solto, algo com mau contato, e depois fechou o aparelho novamente. Mas ele não chegou a esse ponto. Eu estou aqui conferindo, pessoal, se tem mais difusores desse aqui, né? Esses, olha aqui, ó, solto. Eles estão soltando com uma facilidade imensa. E eu vou ter que colar isso aqui de volta. Mesmo que não tivesse soltado agora, mais tarde ele soltaria. Com a movimentação do aparelho, com certeza ele cairia dentro do televisor. E aí teria que ser colado. E agora eu vou efetuar os testes dos LEDs e das barras de LEDs. Para isso eu vou utilizar o meu aparelho, testador de barras de LED, e eu fiz o cabo de 3 pontas que eu tanto precisava. Essa ponta aqui, ela vai no multímetro. Essa outra ponta é a ponteira de teste. E aqui, vamos ligar no aparelho. O multímetro eu vou utilizar na escala de 200 volts DC. Lembrando que após o aparelho estar ligado, não podemos encostar na ponteira, porque senão você pode correr risco de choque. Vou ligar o aparelho. Temos 180 volts. Tá? Essa oscilação é normal, porque a rede elétrica às vezes pode estar instável. Vamos efetuar o teste no primeiro LED. Observem que a tensão de trabalho do LED é 2,5. Vou testar o próximo LED. Temos o acendimento do segundo LED, também com a tensão de trabalho de 2,5. Vamos ao próximo LED. Podemos perceber que esse LED está em curto, ele está com mau funcionamento e não temos uma tensão definida de trabalho. Com isso, acaba sobrecarregando os outros LEDs.
Vamos ao próximo LED. Temos um acendimento perfeito e a tensão de trabalho dele está em 2,5, está correta. Vamos ao último LED dessa barra. Também tem um acendimento perfeito. Temos a tensão de trabalho dele em 2,5. Então nessa barra aqui, esse LED está em curto. Gente, não foi proposital eu ter pego essa barra aqui não, tá? Eu acertei de primeira. Vou marcar aqui esse LED. E vamos continuar fazendo as aferições dos outros LEDs. Estou retirando assim porque essas duas barras aqui, né, aqui no caso do lado de lá são 3, tem essa travinha aqui, né, essa pecinha transparente segurando a barra. Então, retirando essas daqui, eu já posso fazer os testes nelas sem ter que tirar isso aqui. Depois eu tiro. Vai ficar meio embolado, né? Mas vamos fazer assim, dessa forma. Eu ainda estou com a dificuldade com esse aparelho aqui, com esses fios. Então ainda vou evoluir o equipamento para que ele possa ter na frente já do aparelho um visor desse aqui, para que não seja necessária a utilização do multímetro. Bom, temos o acendimento do LED em perfeito estado. Ele está numa tensão de trabalho de 2,5, está correto. Vamos ao teste do próximo LED. Também está ok. Temos uma tensão de trabalho de 2,5. Eu vou deixar o multímetro aqui. Não sei se vai ser possível enxergar, mas qualquer coisa eu coloco no canto do vídeo para que vocês possam acompanhar, tá? Vou testar de novo porque ele ficou meio diferente aqui. Bom, ele está ok. Esse LED aqui também está ok. Está com a tensão de trabalho de 2,5. Esse LED também está ok. E esse, o último LED, também está ok. Também temos a tensão de trabalho de 2,5. Essa barra está perfeita. Eu vou fazer o teste aqui de tensão de trabalho dela inteira. A tensão de trabalho de uma barra de LEDs é de 12,6. Então está correto, né? No caso seria 12,5, mas tem aí os milivolts, né, de trabalho dos LEDs. Então completa ali 12,6. Para que possamos saber a tensão de uma barra de LEDs inteira, basta você saber qual é a tensão de trabalho de um único LED e multiplicar pelo número de LEDs que tem na barra. No caso aqui tem 5 LEDs, então 12,5. Esses milivolts que passa de um LED e outro, né, diferencia de um LED e outro, ocorre aquela leitura que fizemos de 12,6. Mas é insignificante esses milivolts, tá? Não pode ter uma variação muito alta. Para isso eu vou efetuar um teste novamente nessa barra aqui, para que possamos saber quanto essa barra está, qual é a tensão de trabalho dela. Notem que agora
olha só, pessoal, observem bem que agora a barra acendeu normalmente, tá? Sendo que aquele LED do meio eu já marquei que ele está em curto, e aqui apresenta 12.6, tá? Ela está normal em relação à outra. Porém, aquele LED ali, ele está com problema, e é isso que causa essas interrupções na imagem da TV. Porque quando ele começa a apresentar o problema, a TV desliga ou realmente ela para de funcionar com a imagem, né, e o aparelho começa a apresentar o diagnóstico. Então temos que testar de um em um LED para que possamos chegar ao defeito. Se eu for testar somente a soma total dos LEDs, isso aqui pode acontecer, e aí você não encontra o problema do aparelho. Então eu vou continuar com os testes da unidade de LED para que eu possa descobrir se há mais LEDs com esse defeito. Ele está em curto, porém quando testamos aqui a barra por inteiro, pareceu que a barra estava boa, tá? Então vamos continuar aqui. Então vou testar aqui novamente. Notem que esse LED que eu marquei, ele apresentou problema. E agora ele acendeu. Então por isso que o aparelho televisor de vez em quando funciona e outras vezes não, tá? Então essa barra aqui tem que ser substituída, não importa que agora ele acendeu, se eu não substituir, o problema retornaria, né? O cliente também sabe que o aparelho dele horas funcionava perfeitamente e outras não. Então ele não sabia o porquê que isso estava ocorrendo e realmente a situação é complicada. A gente tem que fazer a aferição várias vezes para ter certeza do problema. E é por isso que também causa dúvida, até mesmo nas outras barras. Porque, de repente, como ocorreu com essa aqui, pode ocorrer com outras. Você efetuar a aferição dos LEDs, né, unicamente, e todos eles acenderem, depois o teste da barra por inteiro, e após você parar os testes e colocar tudo novamente no lugar, o aparelho apresentar problema. E aí você fica naquela dúvida, suando aí a camisa, tentando descobrir qual é o problema. Graças a Deus, né, aqui foi identificado no ato do teste, o LED teve um problema, e eu vou fazer a substituição dessa barra aqui e vou fazer uma nova aferição novamente, né, já que essa barra aqui deu esse probleminha, né, de efetuarmos o teste e o LED apresentar problema, e agora eu fui novamente efetuar o teste e ele acendeu, para que não ocorra isso com outras, tá? Eu não vou filmar essa parte porque eu vou ter que ficar aqui várias horas tentando ver se há algum problema em outro LED. Tá? Mas eu identificando, eu vou mostrar para vocês, já que as barras estão marcadas com OK e essa aqui com X. Tá ok? Bom, gente, isso aqui é exaustivo. E pela terceira vez, fazendo a revisão nos LEDs, das barras de LEDs, ao chegar na primeira barra, a primeira que foi testada no início dos testes, a barra que estava ok apresentou problema em 2 LEDs. Então, tendo em vista que esse aparelho aqui está com esse problema, né, isso é uma dificuldade imensa para o técnico chegar a uma conclusão que a barra de LED está toda problemática. Eu vou substituir todas as barras para não haver possibilidade desse aparelho retornar, nem dentro da garantia nem fora.
tá? Eu não desejo isso para ninguém. Eu acho que mais vale efetuar um serviço de qualidade perfeito. Vou trocar logo todas para não haver a possibilidade de retorno. Ainda mais que o cliente mora distante, né? O cliente mora longe e eu prefiro que ele indique o serviço a outra pessoa do que ele tenha que retornar para efetuar um reparo novamente. Então eu vou retirar todas as barras, vou aguardar as barras de LED chegarem para que eu possa efetuar a substituição e finalizar esse reparo. Infelizmente não foi possível concluir o reparo ainda nesta edição, pois foram 27 dias de espera desde a data da compra até a data de entrega do material para reparo. Continue acompanhando no próximo vídeo, não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe e até o próximo vídeo.